é que as pessoas te tratam bem. Normalmente elas te cumprimentam, passam por você, dizem bom dia, boa tarde, boa noite. E nesse mundo que nós vivemos, é difícil as pessoas terem empatia um com o outro, né? Cumprimentar um ao outro. E é tão bom a gente cumprimentar, fazer amizade, conhecer a história das pessoas, trocar experiências. Isso é importante pra gente. Eu até pouco tempo atrás, devido à minha experiência e idade, achava que estava bom e ficava muito acomodado na minha posição e queria mais intimidade com os meus filhos, meus netinhos, né? Eu já tenho vários netos, glória a Deus. E aí eu vejo hoje a tecnologia. Hoje eu poder estar aqui usando esse aparelho criado pelo homem, né? Inspirado por Deus, para a gente estar podendo falar, levar um pouquinho da nossa experiência. Eu diria melhor ainda, dar o testemunho da nossa vida, das coisas que nós já vivemos. Talvez sirva de exemplo para muitas pessoas que estão aí, às vezes em depressão, problemas familiares, às vezes estão só. E é muito bom a gente fazer isso. A palavra diria que nós temos que evangelizar, né? Nós temos que compartilhar, termos uma comunhão um com o outro, estarmos nesse ambiente maravilhoso que Deus proporcionou para nós estarmos, nesse planeta livre. Tudo funciona, tudo está em perfeito equilíbrio. Quando eu cheguei aqui nesse planeta Terra, ele já estava aí. Os meus antepassados chegaram, já estavam aqui. Deus criou esse paraíso. Então, a gente só tem que agradecer. Fazemos muitas degradações. O homem invade a natureza. Olha aqui, tá vendo? Uma casa na beira da praia. É bonito uma casa na beira da praia, né? Mas você atrapalha todo um ecossistema. E o mar, ele cobra seu preço. Você vê que ele já começa a fazer a erosão, ó, nas paredes das casas. Ele vai retornando. E aqui em Tutóia tem uma particularidade. Essa cidade antes era localizada ali em cima de umas dunas, que hoje é uma duna. Lá era uma vila de pescadores. A força da natureza foi modelando o relevo da cidade, das praias. E assim vai acontecendo. A força da natureza, a força de Deus. A natureza é perfeita. Não adianta a gente construir esses castelos bonitos, né? Tá aqui, ó. E a natureza vem e faz o seu papel. Mas eu creio que as pessoas sabem que isso não dura para sempre, né? Afinal de contas, nós estamos aqui numa passagem muito curta, muito breve. Daqui mais alguns anos, muitas pessoas não vão lembrar nem da gente, que nós fomos. Mas o importante é que todos nós reconheçamos o papel que cada um representa nesse plano da Terra. Cada um tem uma contribuição. Deus te coloca, te dá um projeto de vida, e esse projeto ele se conclui quando você encerra a tua jornada.
enquanto você está com vida, respirando, você está participando do projeto de Deus. Isso é um projeto. É lógico que Deus não projetou guerras. Deus não projetou desavenças. Nós fizemos isso. A criação do próprio paraíso, nós destruímos o paraíso. Porque nós não tínhamos necessidade de estarmos nem lutando pelo alimento, tendo muitas preocupações. Porque afinal de contas, Deus permitiu que todos nós tivéssemos um livre-arbítrio. Infelizmente, nós escolhemos o pior caminho, que foi o pecado. O pecado nos tirou essa graça que Deus nos deu de viver no paraíso. Olha aí o pessoal saindo, a maré está secando. Então agora eles vão sair, só retornam daqui às 5, 6 horas, quando a maré começa já a subir, aí eles retornam para a sua pescaria. É importante. Eles saem e acreditam em Deus, nas provisões de Deus, né? O pescador, ele depende muito disso aqui, porque o pescador, ele não planta, ele simplesmente vai colher. É diferente de um lavrador. O lavrador, ele vai trabalhar a terra, arar a terra, plantar, e depois cuidar, e depois esperar a chuva, para depois colher os seus frutos do seu trabalho, do seu suor. E o pescador não. Ele sai dessa imensidão de oceano aqui, ó, para colher, simplesmente colher. E tem muitos que voltam com a sua rede cheia. Outros não têm essa graça de voltar com a rede cheia, mas são satisfeitos. Então, nós temos um ditado popular: um dia do peixe, um dia do pescador. Não é assim que funciona a natureza, a vida deles. E eles estão habituados. Ó, lugar bonito, Oi Beach, com chalés muito bonito. O Toia está crescendo. Então os pescadores vão, eles lançam essa rede. Jesus de Nazaré, um jovem galileu. Jesus, um certo dia, quando apareceu na beira-mar, as pessoas se surpreenderam com aquele jovem. Não imaginava que alguém pudesse amar como ele amava. Vamos ver? Imaginava que alguém pudesse viver como ele vivia, como ele falava. Só maravilha. Às vezes eu penso, eu queria ter vivido naquela época, mas eu vivi através dos meus antepassados ancestrais. As nossas tribos vieram de lá, nosso sangue veio de lá. Tiveram a oportunidade de presenciar os milagres ao vivo, a cores. E hoje nós presenciamos também um milagre, ó. Olha o milagre da natureza. Isso é um milagre. Eu sou um milagre, você acredita? Eu estar aqui hoje falando contigo, fazendo a minha caminhada. Eu, quando era jovem, eu não estava nem aí para nada. Eu imaginava que eu tinha 7 vidas. Eu podia tudo, fazia tudo. Eu vinha de uma família classe média alta, diria mais alta, né? Porque meu pai foi sempre uma pessoa muito trabalhador e uma pessoa de muito caráter, princípios. Ser humano, né, Carlos? Também tem seus defeitos.
Mas o filho sempre olha essas qualidades positivas. A gente sempre vê por esse ângulo a vida dos nossos pais. Dificilmente você vê um filho falando mal dos seus pais. A gente quer ver o melhor exemplo. E a gente está no automático, deleta as coisas ruins. Mas todos nós somos sujeitos, somos falhos, somos fracos. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada ao trabalho, ao house, como diz. E eu, jovem, saí para o Rio de Janeiro com 15 anos, mas quando eu saí do Rio de Janeiro, eu já estava no mundo. Aqui já acreditava que o bom era muitas baladas de noite. Naquela época a gente não era tão vigiado, o homem costumava ser liberto. Quanto mais você atingia a sua liberdade, a sua sexualidade, você era considerado uma pessoa assim, como é que eu te digo? Uma pessoa de expressão dentro da tua sociedade, né? Dos teus amiguinhos. E aí eu já vivia nessa pegada. Fecha aos 14 anos, eu conhecia todas as boates de São Luís, chegava em casa de noite, conheci o álcool, e daí as coisas começaram. Deus, só quando nos levavam para a igreja. Difícil. Minha mãe, católica. Mas ela é católica relaxada, né? Bem dizer. Para você ter uma ideia, eu fui batizado na época com 15 anos, né? E o católico, essas pessoas católicas, normalmente batizam os filhos praticamente depois que nasce, já vai procurar um padre, e aí já faz todo aquele ritual. E então, eu fui com 15 anos. Meu outro irmão, com mais idade, 18 anos, teve outro irmão e irmã mais velhas. Evidentemente, eles puderam, nós escolhemos os padrinhos. Não tivemos o direito de escolher a religião, mas fomos. E hoje eu estou aqui, não me reclamo. Tudo faz parte do projeto de Deus, né? O passado já passou e a gente tem que falar do passado como testemunho, não como um exemplo de vida. O exemplo é hoje, como nós estamos vivendo hoje, quem eu sou hoje no meu meio social, como eu sou hoje como pessoa transformada, né? E glória a Deus, sou assim pela vontade de Deus, pela glória de Deus, porque não era para mim estar aqui. Não, porque as minhas companhias não eram muito boas. Você sabe, quando você está na noite, você vai para os bailes, na madrugada você encontra todo tipo de pessoa. E depois que você toma umas e outras, você simplesmente vai perdendo a noção do certo e vai tomando conta de você o ridículo. O que o inimigo gosta de fazer, destruir a tua vida. E Deus foi muito misericordioso comigo, sempre me guardou. Eu nunca entendia que ali eu estava sendo separado, né? Separado. Deus sempre me guardando. Talvez para mim hoje estar falando aqui contigo, dando um testemunho, dizendo que Deus é maravilhoso, que Jesus Cristo te ama, que todos nós temos um propósito, e Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Então,
Sou muito grato, tenho uma excelente família, uma esposa maravilhosa, 2 filhos. E você diz, poxa, mas tu merece. Bom, confesso que eu não fiz por merecer, mas eu sou parte de um projeto de Deus. E Ele me trouxe até aqui, porque algo maior Ele tem para fazer na tua vida, na vida de quem está me escutando. E eu apenas estou sendo uma ferramenta, um instrumento que Ele me guardou e me conservou. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo, viveu muitos anos imaginando que o que ele fazia era o certo. Ele estava defendendo uma causa justa, que o Deus que ele defendia era aquele dali, pronto. Então ele via as pessoas todas como inimigo dele, da religião dele, do Deus dele. E ele era muito competente. Paulo se preparou para ser o que foi. Paulo, ele estudou nas melhores escolas, aprendeu técnicas de guerra e foi. Mas quando chegou o dia, Deus chamou, disse para ele, ei, por que tu me persegue? Eu sou o Deus que tu venera, mas tu não sabe. Quando ele caiu, ele entendeu que o Deus que ele estava perseguindo era o Deus que ele queria para a vida dele, que ele imaginava estar fazendo tudo, mas não estava. Estava fazendo totalmente errado. Ele saiu do seu caminho, mas Deus permitiu. Deus é tão maravilhoso que Ele permite que nós façamos tudo na vida. E mesmo com todo erro, aquele erro teu vai servir de uma testemunha, de uma base, para que outros não façam, para que outros reflitam e alinhem a sua vida com os caminhos de Deus. Então hoje eu me sinto assim. Todos os profetas, eles tinham alguma ou muitas coisas do homem. Eles só houve um santo na terra, foi Jesus Cristo. Ele sim foi santo. O restante todos foram sujeitos ao pecado, assim como Davi, assim como os grandes, pela falta de conhecimento da palavra. Nós somos analfabetos. Nascemos analfabetos. Depois nos colocam conhecimento, a palavra, a leitura. E aí a gente começa então a nossa jornada de estudo, de regras sociais, de como nos comportar, de como falar, de como escrever. Mas a maioria é analfabeto na palavra de Deus, da Bíblia. Eu me considero esse. Estou me alfabetizando com a palavra, com a verdadeira palavra de Deus. Buscando, conhecendo. É um processo difícil, muito difícil. Eu acho que depende muito da tua unção espiritual, para que você possa absorver essas palavras. É por isso que é importante tu criar teu filho dentro da palavra, ensinando ele a palavra de Deus. Eu me sinto muito orgulhoso por Deus me colocar hoje na frente de uma instituição, Meriá, Luz do Saber, uma escola com princípio cristão, uma escola onde as crianças aprendem a palavra, crescem sabendo que Deus existe. Seu caráter passa a ser forjado em cima da palavra de Deus. Isso é muito bom.
Minha geração não foi feita assim. Hoje, se puder ter teu filho numa escola como essa, tenha, faça, coloque, que é ótimo. Deus é maravilhoso, e se tu cria teu filho hoje dentro da palavra de Deus, com certeza quando ele estiver adulto ele não vai se desviar. Ele vai guardar tudo que ele aprendeu. E é importante essa base que muitas pessoas não têm hoje dentro do lar. As famílias estão vivendo muito no automático. Eu falei desse automático, é a rotina do dia a dia. Você já acorda, já a tua adrenalina já vai, né? Sobe para aquele pico alto para você enfrentar essa batalha. Eu sei que todos nós enfrentamos uma batalha, mas a gente tem que entender, não precisa correr tanto não. Não adianta não, o tempo passa, o tempo chega para todo mundo. E quanto mais tu corre, mais tu cansa. Eu estou caminhando, já tenho o quê? Uma meia hora. Adoro caminhar pela manhã, me faz bem. Olha, tá vendo aquelas dunas ali, ó? Ali era uma vila de pescador, que eu tinha falado no começo do vídeo, lembra? Não, hoje é ali dunas, né? E daqui a 50 anos, como é que vai estar isso aqui? Se o homem não tiver destruído, a natureza vai tomar conta daquilo que é dela. Mais cedo ou mais tarde, tudo volta para a natureza. Tudo volta para o lugar original, né? E nós vamos voltar para o pó. Bom, nosso espírito, nossa alma, se você crê que Deus é teu único e suficiente Salvador, então, e você faz tudo certo, busca a Deus, respeita a Deus, ama a Deus de coração, pode ter certeza que o paraíso você terá, com certeza. Então, meu amigo, saia de cima do muro, para de negociar com Deus, faça a sua parte, viva a sua vida com sabedoria. Eu sou uma pessoa normal, saudável, faço tudo como qualquer pessoa. Lógico, é evidente que eu não vou para os bailes da carne, eu vou para um culto, eu vou para um show gospel, e lá nós vamos estar louvando para Deus. Eu vou aonde tem os meus semelhantes que falam da palavra de Deus. Isso vai me enriquecer espiritualmente. Então, sou feliz. Glória a Deus, sou feliz. Então eu imaginava que a minha felicidade era um copo de cerveja. Ser homem era ter muitas mulheres. Eu faço até uma paródia, porque Pelé já teve fez muitos gols e eu tive muitas namoradas. Então eu achava que aquilo dali era o auge. Eu vi amigos mais velhos do que eu, logicamente, que eu achava muito bonito ele passar o dia, amanhecer o dia bebendo com o som alto do carro, naquela farra toda, rodeado de mulheres. Eu achava que dali, poxa, era o sucesso. Eu hoje, amigo, sinceramente, não vejo nem um pouco de sucesso. Eu acho que é um desperdício de tempo. Acho que é uma perda de tempo muito grande. Porque, em primeiro lugar, isso te desgasta emocionalmente, fisicamente. Depois te afasta de Deus. Você imagina que Deus vai estar dentro de uma balada, aonde está lá muita gente, o inimigo vai estar no meio, bombardeando a mente daquele povo todinho que está com a sua cabeça cheia de álcool, botando coisas na cabeça para estuprar, para matar, para roubar, né? Prevaricar, fazer coisas ruins, porque ele só pensa assim, só faz isso, ele só te leva para esse caminho. Não vou dizer que isso seja de forma generalizada, não, porque tem muitas pessoas que são criadas com princípios e às vezes vão para esse lugar, vão normalmente,
mas são pessoas irrevestidas, que não se deixam se corromper, sabem o que estão fazendo. Mas tem muitos, eu mesmo era um exemplo disso. Depois que eu estava lá, eu queria era só orgia, queria era beber, queria estar no meio de todo mundo. E nesse meio é onde tudo acontece, droga, prostituição, só coisas ruins. Então, era ali onde eu vivi. O tempo que eu passei embora, fui para o Rio de Janeiro com 15 anos. Nossa, me jogaram dentro de um paraíso. Eu já tinha isso dentro de mim. São Luís, já tinha saído de Chapadinha. E Chapadinha era pequena, fui para Caxias, uma cidade grande. Em Caxias eu virava a cidade de cabeça para baixo, em cima de uma bicicletinha pequena. Só minha mãe me via só de manhã cedo e olha lá, e quando eu ia dormir. Quando eu não chegava, ela estava dormindo. E normalmente de lá eu já saí para São Luís. Fui para São Luís. E em São Luís o ritmo não acelerou. No começo eu fiquei meio receoso pela cidade ser grande. As pessoas nos colocavam medo, mas era um garoto assim meio destemido. Eu não tinha medo das coisas não, eu ia. E logo procurei fazer amizades, e as amizades me levaram logo para o mundo. São Luís eu já estava no mundo. Todos os bailes que tinha na cidade eu estava. Naquela época eram os bailes. Depois vieram as discotecas, os rachas de carro, e muita coisa. E aí, aos 15 anos de idade, meus irmãos já estavam todos no Rio de Janeiro estudando, fazendo faculdade, tudo bancado pelo meu pai. E eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eles me meteram muito medo. Olha, cuidado com a cidade, ladrão, bandido, assim. A gente via muito exército na rua, policiamento ostensivo. E no começo eu fiquei tranquilo. Afinal de contas, quem é que não tem medo de morrer? Então eu fiquei. Mas aos poucos fui me adaptando. Ia para a escola, de ônibus, e voltava pela rua que o ônibus ia, fazendo um trajeto. No outro dia eu ia descobrindo, ia para outra rua, voltava para outra rua. E assim eu ia andando. Olha só, o céu já abriu. E assim eu ia descobrindo o Rio de Janeiro. Se tem uma ideia, o Rio de Janeiro passou para mim ser igual São Luís. Eu conhecia todo ele, sabia onde tinha todos os eventos e tudo que acontecia na cidade. Naquela época ninguém tinha celular não, mas a gente tinha uma rede de informação muito grande. E os amigos que eu criei lá, os colegas, que eu criei, nós trocávamos informações nas escolas, nos telefones, E a gente então estava ali, dentro de um paraíso, que a gente dizia paraíso. Hoje eu não digo. Rio de Janeiro tem as suas particularidades, tem suas coisas muito bonitas. É uma cidade abençoada, com sua geografia única. Mas eu não vejo paraíso. A marginalidade é muito grande, a criminalidade é muito grande. A prostituição lá é horrorosa. E aí eu estava naquele meio. Já estava fazendo faculdade, fiz o ensino médio. Não era um aluno exemplar, porque eu matava muita aula, vivia de sonhos, ia andando deixava de ir para a escola para andar ali pelo aterro do Flamengo, entrando nas lojas, assistindo filmes e no final levando reprovação. Mas eu enfim consegui
me formar no ensino médio. Logo depois eu fiz vestibular. Foram 7 vestibular. 7 vestibular para passar para o curso de Direito. Mas eu era atleta também, né? Naquela época eu gostava de jogar handball. Então, participei. Eu já saí com essa pegada do handball e de São Luís, e também em São Luís eu treinava o karatê, Shotokan. Meu professor Heraldo Pardal. E fui por Rio de Janeiro já com essa preparação física. Eu gostava de caminhar bastante, de correr. Aprendi a remar, era um esporte que eu gostava de fazer na Marina da Glória. Saía 4 horas da manhã, pegava o barco com os amigos e andava naquela Baía de Guanabara toda, Praia do Flamengo, Botafogo, Urca. Chegava próximo à Ponte Rio-Niterói. Isso era todo dia. E às vezes eu chegava direto da balada. Você vê como a jovem tem muita disposição, né? Saía direto da balada e ia dormir no paredão do Aterro do Flamengo, atrás do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Ali tem alguns clubes, que é o Boqueirão, o Clube de Guanabara, o Botafogo, e o Clube Internacional de Regata, que era o qual eu fazia parte da equipe de remo. Paralelo a isso, eu jogava também o handball. Fui para várias cidades do estado do Rio, participar do campeonato da escola Miguel Baense, que era considerada uma escola top no Rio de Janeiro. O pai sempre se manteve no Rio de Janeiro em apartamento alugado, e escolas públicas boas, as melhores, tudo pago, ninguém trabalhava, todo mundo só estudava. E assim era a vida. Depois de um certo tempo, eu na faculdade achei que deveria largar tudo. Eu estava com um curso de Direito bem adiantado, e aí tinha uma namorada. E essa namorada, gente de boa família, pessoa boa, mas eu queria casar, queria trabalhar, eu já tinha outros sonhos, né? Queria criar minha própria vida. E eu saí dos estudos, saí da faculdade, vim para o Maranhão. Aqui viveu um sonho diferente, ser gerente de um posto de combustível. E essa gerência desse posto de combustível, passei esse tempo aqui e foi outro tempo também perdido que eu tive na minha vida. Enfim, muito testemunho que a gente tem que dar, mas fica bem aqui registrado aqui, eu não sei quanto tempo alguém vai ver isso aqui, eu ouvir. Se você estiver ouvindo, não faça o que eu fiz. Seja uma pessoa melhor. Procura andar diferente como eu andei. Hoje eu posso ser até um exemplo de como Deus é maravilhoso e transformador, né? Eu me considero uma pessoa renascida na palavra. Vamos ter sabedoria, vamos ter sabedoria para viver, buscando a Deus, você encontra sabedoria. Criando teu filho, a religião, você tem sabedoria, porque tu não vai se desviar